e de desatar os seus selos. E ninguém no céu nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incensos, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: bendito és de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e línguas e povos e nações, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões, e era o número deles, milhões e milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória, e as ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja guardadas ações de graça, e honra e glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Louvado seja Deus. Aleluias. Podem sentar. Aleluias. Bendito seja Deus. Aleluias. Antes de ir para o texto, louvado seja Deus, pegando aqui, aleluia, uma carona no texto que o pastor estava falando. Aleluia. Estava dizendo para Tamires, pastor, Tamires, o pastor estava vendo o que a gente estava falando, porque a mesma mensagem que ele falou aqui, eu disse a Tamires, que ela falou: irmão, eu não entendo, a pessoa que fala em língua, acontece isso, acontece aquilo. Eu disse para ela: irmã, falar em línguas não nos garante a salvação. O que nos garante é aceitar Jesus como Salvador, crer que Ele é o Filho de Deus e ter uma vida em santidade. Porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Aleluia. Se eu falar em línguas, nós vemos que lá em Atos capítulo 1, a palavra de Deus diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aleluia. Ou seja, nós temos já o Espírito Santo, mas o batismo é o revestimento de poder. Ou seja, virtude é poder de Deus que é derramada sobre nós. Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Então é o revestimento que nós recebemos. Então a palavra diz que nós temos que buscar esse revestimento para que possamos ser. E o revestimento é para quê? Para que venhamos testemunhar, aleluia, a palavra de Deus, para sermos testemunha dele, porque ele diz: semieis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, é para nós testemunharmos o Evangelho, é para que nós tenhamos mais força, mais coragem, porque o revestimento vai dar coragem para nós anunciarmos, porque sem o revestimento nós vamos ficar acuados. Nós vimos que quando os apóstolos estavam acuados, quando eles receberam a virtude e o poder do Espírito, eles tiveram ousadia para ir e anunciar a palavra de Deus. Eles tiveram mais coragem.
Então é para nos encorajar, aleluia, a evangelizar e a pregar o ano aceitável do Senhor. Então é isso, aleluia. Então disse para ela, não é, aleluia, garantia. Então falar em línguas, a gente fala quando sente a presença de Deus e quando Ele nos toca de maneira mais forte, e assim a gente fala em línguas. Mas também eu falei que o falar em línguas, nós falamos a Deus e não aos homens. Aleluia. Então é Deus que nós falamos. E assim Abraão diz que se 3 fala, cale-se 2, fale 1. Se tiver intérprete, então interprete. Não havendo, cale-se todos. Então é isso. Aleluia. Então não é que a gente não tem que falar, mas é o momento que Deus toma, que Deus derrama do seu poder, e nós que é batizado, que já recebeu, fala. Louvado seja Deus. Então eu fui batizado, eu aceitei Jesus em dezembro de 2002 e desci as águas, foi em novembro, desci as águas em dezembro e busquei o batismo no Espírito Santo em 2003 e Deus batizou. Porque eu tinha sede, eu queria também entender. E assim havia culto para buscar oração. Então o presbítero, ele ensinava, ele nos conduzia na oração até nós dar glória, até que a língua embolasse e assim nós fosse revestido. E assim eu busquei, suava, gritava, aleluias, até que o Senhor desceu e me revestiu. Aleluias, bendito seja Deus. Voltando em Apocalipse 5, a palavra nos diz que a revelação de Jesus Cristo acerca, aleluias, das coisas que haveria de vir e das que viria o futuro. E ele toma João, aleluias, em espírito e o arrebata. Louvado seja Deus. No capítulo 1 nós vemos que Jesus, ele aparece a João agora glorificado em corpo de glória e mostra a João as coisas que haveriam de acontecer. Ele diz: o que tu vês, João, escreve-o no livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina e a Pérgamo, e a Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. Então João recebe de Jesus Cristo instruções acerca das igrejas, e assim ele escreve no livro. Louvado seja Deus. Mas aqui nós vamos ver que João agora ele tem outro arrebatamento e ele vê um livro selado por dentro e por fora, e que ele, aleluias, não vê, aleluias, quem há que seja digno de abrir ou de ler. Então veja a importância dessa visão. Louvado seja Deus, que João tem agora. Primeiro ele tem a visão e a instrução de instruir as igrejas acerca do que estava acontecendo. Ele escreve e envia. Agora nós vemos que ele vê um livro selado e o anjo diz, e o anjo forte brada com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Aleluia. Se ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem de olhar para ele. Louvado seja Deus. Então veja, aleluias, quando, aleluias, nós vê uma revelação dessa magnitude, depois de já ter visto o trono de Deus, de ter visto o Senhor assentado no trono, e o seu aspecto que o raio saía, o arco-íris por trás do trono. Louvado seja Deus, que raios e fogo saía do trono. Ele via os anjos cantando e louvando ao Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Glória. Sem cessar. Ou seja, aquele que estava sentado no trono recebia adoração e recebe dia e noite, 24 horas, sem cessar. O Senhor é adorado, aleluias, 24 horas, bendito seja Deus. E agora João está agora vendo este livro, e aquele anjo grande, clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Lá em Daniel, capítulo 12, a palavra de Deus nos diz no verso 4 assim:
E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então nós vemos, será que nós estamos vendo a ciência se multiplicando? Será que multiplicou de 20 anos ou 30 anos para cá? Será que já mudou, já multiplicou? Será que está acontecendo já essa profecia? Esta revelação que Jesus falou, aleluia, ao seu servo, está falando para nós que a ciência se multiplicaria, ou seja, o conhecimento tem se multiplicado. Louvado seja Deus. E o livro selado que Daniel viu, agora João está vendo nas mãos daquele que assenta no trono, no grande e poderoso Deus. E nos diz a palavra que o anjo clama: quem é digno? Então tinha que haver alguém que fosse digno de abrir o livro, mas o anjo diz que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia haver alguém que podia ler ou tocar naquele livro. Não existia. Então tinha que ser alguém que batalhasse, que vencesse e fosse digno. No verso 4 nós vamos ver que João agora ele começa a chorar muito porque ninguém for achado digno de abrir aquele livro, nem de olhar e nem de ler, nem de olhar para ele. Louvado seja Deus. Então veja o desespero de João, depois de ele ter visto muitas revelações e ter muitas instruções, agora está diante de um livro que haveria de ter revelações do tempo futuro, para que ele tivesse conhecimento do que haveria de acontecer. Então eu e você também ficaria em angústia e desespero, porque não tinha ninguém digno, aleluia, de ler, nem de pegar. E agora João ele cai em lágrimas e começa a chorar muito. E no verso 5 nós vamos ver: e disse-me um dos anciões: olha, João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia. Então nós vemos no verso 5 que no verso 4, no verso 3, que o anjo diz, no verso 2, que o anjo diz que não havia ninguém digno, nem de tocar, nem de ler. Mas nós vamos ver no verso 5, aleluias, que o ancião diz que ali entre o trono e os anciões e os animais havia como cordeiro e leão, que venceu e era digno de pegar o livro e de ler, aleluias, e desatar os seus 7 selos. Então Jesus ele venceu para pegar este livro e ler e revelar o seu selo, porque lá em Daniel a palavra diz que o Senhor manda Daniel selar o livro. E aqui nós vemos o livro selado, mas havia de haver alguém que fosse digno de ler. Então Jesus ele venceu todas as coisas e foi achado digno para desatar o selo e trazer as revelações daquele livro. E nós vemos que ele estava selado por dentro e por fora, ou seja, tanto nós temos revelações dentro do livro como fora do livro, ou seja, muitas revelações fora, ou seja, nós vemos os acontecimentos, e dentro do livro nós vemos as profecias, nós vemos aí a revelação selada, e fora nós vemos ela já se cumprida. Louvado seja Deus. E nós vamos ver mais: e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpa e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações de quem? Dos santos. Então suas orações estão subindo ao trono de Deus, e elas estão lá na harpa, nas salvas dos anciões, e estão diante de Deus. E a palavra de Deus nos diz que a nossa oração sincera, ela sobe diante de Deus como perfume
agradável, como incenso. Aleluia. Então a nossa oração sobe como incenso, ela é colhida. Nós dizemos que ela é colhida e colocada, louvado seja Deus, no incensário. Louvado seja Deus. Então nunca diga que a sua oração não é ouvida. Ela, além de ser ouvida, ela é colocada no incensário. Aleluia. Para ser, aleluia, perfume agradável a Deus. Aleluia. Então isso é maravilhoso demais para nós. E nós vemos aqui que os anciões, eles se prostram diante do Cordeiro, e eles pegam harpas e salvas de ouro cheias de cisário, que são as orações do santo, e eles adoram o Cordeiro, porque ele é digno, ele recebeu o poder nos céus e na terra. Então ele é digno de receber a minha e a sua adoração. Louvado seja Deus. Aleluia, porque ele venceu, aleluia, todas as coisas por mim e por você. Louvado seja Deus. Então nós temos que ser grato ao Senhor, aleluia, porque ele é digno, aleluia. E cantavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e línguas e povos e nações, e para o nosso Deus os fizeste reis, sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Louvado seja Deus. Então eu vejo, irmão, muitos irmãos dizendo que não são nada. Louvado seja Deus. Mas se nós lemos a palavra de Deus, e aqui no verso 10, louvado seja Deus, no verso 9 e no verso 10, nós vamos ver que os anciões, eles cantavam um cântico ao Senhor, dizendo que ele era digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque ele foi morto e com o sangue dele ele comprou homens de toda a tribo. Glória. Quando a Bíblia diz homens, muitas pessoas às vezes podem pensar que será que as mulheres não estão inclusas? Mas quando a Bíblia diz homens de todas as tribos e nações, ele inclui tanto criança como mulheres, ou seja, inclui todos. Louvado seja Deus, para que venhamos entender a palavra de Deus, né? Que homens de todas as tribos, línguas e todas as nações. E ele nos faz, irmãos, príncipe, reis e sacerdote. E ele, aleluia, nos diz mais que nós reinaremos sobre a terra. Louvado seja Deus. Então é privilégio para nós servirmos ao Senhor, aleluia, porque ele nos faz, aleluia, estar sentado entre os príncipes e os reis, e nos faz sacerdotes, e nos dá, aleluia. Então são altos níveis. Louvado seja Deus. Isso no reino espiritual, louvado seja Deus, são escalas que o Senhor nos coloca. Então nunca diga que você é nada, aleluia, porque você é príncipe, rei, sacerdote, porque o Senhor venceu, aleluia. Ele nos dá, ele nos diz: aquele que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, aleluia. Então veja o privilégio de servirmos ao Senhor, aleluia. Vale a pena renunciarmos, vale a pena renunciarmos as coisas do mundo para servirmos ao Senhor. Muitos vamos sermos humilhados, vamos ser perseguidos, mas Ele diz: o que vencer, aleluias, concederei que assente no meu trono. Louvado seja Deus, porque você é rei, porque você é príncipe, você é sacerdote, aleluias. E no verso 11 nos diz assim: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Aleluia. Então, irmão, quando nós dizemos isso, nós estamos louvando ao Senhor, exaltando, bendizendo Ele. Nós vemos aqui que primeiro os anciões
eles pegaram harpas e salvas e começaram a louvar ao Senhor. Agora nós vemos outra turma, aleluias, outro grupo que também começaram a louvar ao Senhor. E esse grupo é maior do que os anciões, que a palavra diz que havia 24 anciões. E eles pegavam as suas coroas, prostraram-se diante do Cordeiro, aleluias, e começaram a reverenciar, aleluia, e adorar ele, dizer: digno és o Cordeiro, aleluias, de receber adoração, bendito seja Deus. Então Jesus, ele recebeu, aleluia, poder, e ele recebe adoração e louvor, porque ele venceu, aleluia, para que nós tivéssemos o privilégio de receber as bênçãos que ele prometeu. Então, por mim e por você, ele venceu a morte e o inferno, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Aleluia. Grande, aleluia, é o Cordeiro. No verso 12 diz assim: que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, honra e glória e ação de graça. Então esse grupo havia milhões de milhões e milhares de milhares, ou seja, não havia números específicos para contar a quantidade de seres angelicais que adoraram e adoram ao Senhor. Então diz milhões e milhões e milhares de milhares, porque não há número exato, ou seja, é uma multidão de anjos que estão adorando o Senhor dia e noite. E assim o Senhor também nos fez para adorar Ele a todo tempo. Por isso a palavra diz que temos que andar em espírito de oração, aleluia, para adorando o Senhor todo tempo, no trabalho, em casa, na rua, aonde estivermos, temos que adorar o Senhor, estar em espírito de oração. No verso 3 diz assim: e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que nelas há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dada ações de graça e honra e glória e poder para todo o sempre. Aleluias. Primeiro grupo, nós vemos que havia anciões. Eles começaram, depois que o Cordeiro pegou o livro, eles começaram a adorar o Cordeiro. Agora nós vemos que outro grupo começa a adorar também o Cordeiro, que é os anjos, incontáveis como as estrelas dos céus e a areia da praia. E agora nós vemos que todas as criaturas, tudo que foi criado nos céus, na terra, embaixo da terra, no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono seja dada ações de graça, honra, glória para todos sempre. Aleluia. Então nós vemos, aleluia, o plano de Deus na salvação através de Jesus Cristo, que ele venceu todas as coisas. E agora João está diante do trono de Deus e os anciões e os anjos presentes. Agora João, vendo aquela visão, ele começa a chorar, porque ele vê um livro selado por dentro e por fora, e de repente alguém diz que não há ninguém digno de ler, de pegar, nem de ler, nem de tocar, aleluias, o livro. Mas alguém diz: eis um aqui que é digno. Ele venceu e ele é digno de tocar, de abrir e de revelar aquilo que está selado neste livro. Bendito seja Deus. Aleluia. Isto é maravilhoso. Aleluia. Vemos que Jesus, aleluia, venceu para, aleluia, pegar o livro. E, aleluia, ele começa agora pegar o livro, e nós vamos ver que a cada acontecimento um selo é aberto. Bendito seja Deus. No capítulo 6 nós vamos ver: e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, com em voz de trovão: vem e vê.
E eu olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo. Aqui João ele começa a ver agora a abertura dos 7 selos. O primeiro selo foi revelado que há um cavaleiro branco que saiu vitorioso. Agora João vê outro cavaleiro e ele pergunta para aquele, aleluia, que abriu o livro e diz: olha, qual é o poder desse cavaleiro? Aleluia, o que é que ele faz? E a resposta, aleluia, diz: e o que estava sentado sobre ele tinha o arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Verso 3: e o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavaleiro vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então, revelação de espada, nós entendemos que é guerra. Então, isso vai ser o poder que este cavaleiro vermelho tem nas suas mãos. É o poder da guerra. A espada, louvado seja Deus, é o que faz com que uns tirem a vida uns dos outros. E o que acontece isso nas guerras? O que acontece? Nação contra nação, reino contra reino, e assim uns tiram a vida uns dos outros. E nós vemos que o ser humano tem multiplicado as suas armas, e assim nós vemos que a ciência se multiplicou, e nós temos vendo que o homem ele não constrói nada para o seu bem, sim para o seu mal. Porque cada vez mais que o homem constrói armas mais potentes, ou seja, ele não constrói para o bem e sim para o mal. Por quê? Para destruição, é para destruir uns aos outros. Bomba atômica, o que acontece? Se um joga uma no país e outro joga uma no outro, os dois vão ser destruídos. E assim é o que o homem faz. Então é a revelação desse cavaleiro. Ele saiu para tirar a paz da terra. Então, quando a guerra, nós vemos que não tem paz. Estamos vendo em Jerusalém e Gaza, não tem paz entre os dois países. Nós estamos vendo guerra, destruição. Então esse é o poder deste cavaleiro. E depois, agora o Senhor abre o terceiro selo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavaleiro preto. E João pergunta: qual é o poder deste cavaleiro? E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança nas mãos. E ouvi uma voz no meio do quarto animal dizendo: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevado por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte e Inferno. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 1/4 da terra com espada, fome e peste, e com as feras da terra. Bendito seja Deus. Então nós vamos ver, aleluia, como que é assustador o Apocalipse. Então as pessoas que zombam hoje, quando nós anunciamos o Apocalipse, as pessoas não entendem o que é realmente o que vai acontecer no Apocalipse. Eu estava vendo que tinha um jovem dizendo: desde os meus 20 anos eu ouço que Jesus vai voltar, e até agora ele não voltou, zombando da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como o dia de ontem que passou. Aleluias. Então ele também fala que porventura, quando o Filho do Homem vier para a terra, será que haverá fé? Ou seja, Jesus ele diz, aleluia, nos revela que quando ele estiver mais próximo de vir, na terra vai haver tanta incredulidade, e afim
a ponto de que as pessoas vão estar desacreditando. Mas Jesus falou em Mateus 24 que seria como nos dias de Noé. Noé, ele pregava a palavra, ele anunciava que Deus derramaria um grande dilúvio sobre a terra, enviaria, mas as pessoas não davam crédito. Será que no dia de hoje está sendo diferente dos dias de Noé? As pessoas comiam, bebiam, as pessoas estavam mais preocupadas em curtir a sua vida, ir para as festas, beber, aleluias, e viver da sua vã maneira, e seguindo a sua vida como eles bem queriam. E assim Jesus disse que seria na sua vinda. As pessoas não vão estar esperando ele, vai ter tamanha incredulidade, tamanho, aleluias, rejeição a ele e a sua palavra, que não haverá muitas pessoas esperando. E assim nós vemos que tem muitos cristãos que duvidam da palavra do Senhor. Tinha uma jovem que ela teve uma visão. Ela disse que olhou para o céu e viu algo diferente. Ela disse: olha, mãe, vem cá, vem ver, Jesus está voltando. Mas a mãe dela não acreditou, ela não foi ver. Na visão que ela estava tendo, ela estava dizendo que ela estava falando para a mãe que Jesus estava voltando. Ela disse: olha, filha, eu vou completar 100 anos e Jesus ainda não vai voltar no meu tempo. Então veja que ela não tinha esperança de que Jesus voltasse no tempo dela. E assim tem muitas pessoas hoje na igreja que não acreditam que Jesus vai voltar no tempo dela. Aleluia. Mas não é no nosso tempo, é no tempo que Deus determinou, porque ele disse: nem os anjos nos céus, nem o Filho sabe o dia, nem a hora, somente o Pai, aleluia, sabe. Louvado seja Deus. Então assim será nos dias de Noé. Nós vemos que a iniquidade tem se multiplicado, o amor de muito tem se esfriado, e as guerras têm aumentado, e a ciência tem aumentado na terra, mas também as pessoas têm se afastado do Senhor. Tem, aleluias, cada vez mais as pessoas estão dizendo: Jesus não vai voltar, Jesus não voltou, aleluias. Mas, aleluias, quando ele voltar, grande vai ser o desespero daqueles que rejeitaram a sua palavra. A palavra de Deus diz que quando Noé entrou na arca, ele fechou por dentro, Deus fechou por fora. Quando começou a chuva a cair e as águas começou a subir, as pessoas fizeram o quê? Correram para a arca, bateram Noé: hábitos, agora nós acreditamos. Aleluia. Mas Jesus diz: bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Aleluia. Então é necessário acreditar, aleluia, que ele vem. Mas as pessoas querem ver, aleluia, Jesus, mas Jesus está aparecendo a muitos. Porque eu tinha visto na África, pastor, que parece que foi 80 mil pessoas. Todas elas se renderam ao Senhor no tempo de agora. E muitos muçulmanos também têm visto a aparição de Jesus e têm se rendido a Ele. Ou seja, se Ele não veio ainda, é porque muitos ainda precisam ser resgatados. E as pessoas ficam reclamando e zombando da palavra de Deus, em vez de ver como será a sua situação e correr para o Senhor, porque foi dito lá para aquela multidão que estamos entrando no Apocalipse, que Jesus está voltando. Buscai o Senhor, como diz em Isaías 55, enquanto há tempo. Ou seja, Deus está dando tempo para a humanidade se arrepender, mas as pessoas não querem se arrepender dos seus maus caminhos. Ou seja, nós sabemos e temos certeza que a morte vai vir para todos. Aleluias. E eles têm essa certeza. Mas também, como o pastor falou aqui, será que eles têm certeza da sua salvação? Mas nós que buscamos ao Senhor, o Espírito Santo, ele testifica com o nosso de que somos salvos. Olha, Jesus pegou, ele diz, olha, 70 discípulos, ele envia, ó, diga, vão de cidade em cidade, aldeias e aldeia, pregai que é chegado o reino de Deus, curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebesse, de graça dai. Aleluia. E assim os discípulos foram, curaram
enfermos, limparam o leproso, expulsaram os demônios, e lá vem eles todos felizes e alegres, e diz: olha, Senhor, até os demônios nos se sujeitam. Mas Jesus olha para ele e diz: por que vocês são alegres? Porque os demônios se sujeitam a vocês. Aleluia, alegrai-vos, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Então essa é a certeza que o servo do Senhor tem, é que o seu nome está escrito lá no livro da vida. E a palavra de Deus diz que aquele que não foi achado no livro da vida será lançado no fogo, diz que é no lago de fogo. Louvado seja Deus. Então que o Senhor coloque essa mensagem em nossos corações e nos dê temor, aleluias, que é mais obediência ao Senhor, para que nós venhamos estar diante dele em santidade, em reverência, aleluia, e cada dia nos consertarmos na sua presença, aleluia. Então esta é a revelação que João teve, aleluia, do livro selado, e que aquele que venceu foi achado digno para abrir o selo e revelar a sua revelação. Glória a Deus. E ele é digno de receber a sua adoração, o seu louvor, aleluia, porque ele deu sangue, aleluia, precioso. Ele comprou a mim e a você um sangue precioso, aleluia, e nos comprou para Deus, para seu Pai. Ou seja, nós fomos resgatados, aleluia, para a luz, porque estávamos em trevas e hoje estamos na luz. Que Deus abençoe a sua igreja, e eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmão. As pessoas perderam o temor para com Deus, irmãos, não é verdade? Hoje está pior do que Sodoma e Gomorra. Fica de pé, em nome do Senhor Jesus. Eleva teus pensamentos até a presença do Pai, até a presença do nosso Deus nesta noite. E nesta noite essa palavra, com certeza Deus falou ao nosso coração, porque Deus, Ele é maravilhoso. Cante com muita alegria para o Senhor nesta noite. Escuta. Em majestade e luz, faz a terra se alegrar, Faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão surgir, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz. tremer com sua voz, Canta, igreja, tremer com sua voz. quão grande é o meu Deus, Cantarei com grande, grande é o meu Deus, aleluia, e todos vão te ver. quão grande Todos irão ver, é o meu todas as nações, que Ele é Deus. Aleluia. por Gerações, Ele é, o tempo está em tuas mãos. e o tempo está em tuas mãos, Começo e o fim, começo e o fim, começo e o fim. Aleluia. Três se formam em Filho, Espírito e Pai. Filho, Espírito e Pai. Cordeiro e Leão.
Senhor. Aleluia. Sobre todo nome, Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Aleluia. Eu cantarei com grande. Meu Deus, Canta para Ele. Canta um cântico novo para Ele. quão grande é o meu Deus. Cantarei com grande. É o meu Deus. E Todos hão de ver. quão grande é o meu Deus. Glória a Deus. Tu és grande, Senhor. Tu és digno de toda a glória, de todo louvor, Pai. Meu Deus amado, estamos vivendo os últimos dias da terra, Senhor. Meu Deus, como diz a tua palavra, meu Deus, o Senhor foi digno de abrir o livro, Senhor. Oh, aleluia. Glória seja o teu nome, Pai, porque tu és grande, tu és poderoso, tu és criador dos céus, criador da terra, criador deste universo, e nós se prostramos diante da tua glória, diante da tua grandeza, Senhor. Sabemos, meu Pai, meu Deus, como foi falado neste púlpito, meu Deus amado, Deus querido, estamos vivendo, Senhor, como no dia de Noé, meu Deus, mas o Senhor, meu Deus, está cumprindo a tua palavra. O Senhor está cumprindo a tua palavra. Meu Deus, só aqueles que permanecerem, meu Deus, até o fim, receberão a coroa da vida, receberão o galardão da glória, receberão o galardão dos céus. Aleluia. Com grande. Cantarei com grande. E todos hão de ver. Só vocês. Com grande. Cantarei. E todos hão de ver com grande. Um dia nós veremos Ele vir sobre as nuvens. Um dia nós veremos Ele, aleluia, face a face com o Pai, face a face com o Filho. Ele vem buscar a igreja remida, lavada, aleluia, com o seu sangue. Você foi comprado, nós somos comprados pelo sangue precioso, o sangue do Cordeiro imaculado. Glória a Deus. Aleluia, você tem a marca da promessa. Nós temos a marca da promessa. Oh, glória a Deus. Você foi constituído, aleluia, rei e sacerdote. Você tem valor, nós temos valor para Ele. Aleluia, possamos ser rejeitados pelo mundo, possamos ser rejeitados por tudo e por todos, mas nós somos escolhidos por Ele. Oh Pai, te louvamos, Senhor. Louvamos ao Senhor por esta palavra. Louvamos ao Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor fez nesta noite, neste lugar, Pai. Sairemos daqui hoje, meu Pai, meu Deus, com gozo e alegria no nosso coração, Pai. Porque cada dia estamos se preparando para a tua volta, estamos se preparando para aquele grande dia, Pai. Oh Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele está próximo, irmã. Se prepara, ó igreja, se prepara, ó igreja. A porta da graça está aberta. Só vai entrar os salvos, só vai passar os salvos, só vai passar os escolhidos, aqueles que forem fiéis até a morte. Até a morte.
aleluia, eles receberão galardão nos céus. Pai, obrigado, Senhor. Não tenho palavras para agradecer, meu Deus, pela tua palavra, por estarmos aqui nesta noite. Pai, toma cada vida nesta noite que veio cultuar o Senhor neste lugar. Pai, aqueles que estão em casa nos assistindo, aqueles que não puderam vir nesta noite, meu Deus, que o Senhor venha visitá-los. Meu Pai, os que estão doentes, os que estão enfermos, meu Pai, se revela com teu poder, se revela em cada vida, em cada coração neste dia, nesta noite. Pai, leva a cada um de nós em segurança para os nossos lares, Senhor. Livra de bala, livra, Senhor, de homem sanguinário. Acampa teus anjos ao nosso redor. Que essa semana venha ser uma semana de bênção, uma semana de vitória. Pai, nos prepara, meu Deus, para o próximo culto, se assim o Senhor permitir. Pai, eu entrego tudo e todos nas tuas mãos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga: que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, te dê a alegria, te dê a felicidade, não somente hoje, mas para todo sempre. E todos digam: e as palmas engrandecem o nome do Senhor. Amém? Está encerrado. Que Deus abençoe sua vida, a sua casa e toda a sua família. Amém? Você que está nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E até a próxima transmissão, se Deus assim permitir.